Então hoje nós vamos começar a fazer algumas observações sobre o livro A Gênese, né? Capítulo 1, que é caráter da revelação espírita, e vamos aqui fazer a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. Então vamos fazer aqui um comentário e dar início ao nosso estudo. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. É a forma de construção de linguagem que Emmanuel usa, retratando verdades que precisamos deduzir. Vejam, em meio da grande noite ele se refere à noite do materialismo sobre a Terra, à noite da ausência de concepção de vida espiritual. É necessário acendamos a nossa luz, e a nossa luz tem a ver justamente desde a promessa do Cristo, vós sois luzes também, a o que a doutrina espírita retrata, que é o estudo e o aprofundamento do Evangelho do Cristo. E Emmanuel continua dizendo, sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Nesse amaranhado de concepção do materialismo, a gente vive em uma espécie, aqueles que ainda não estão trabalhando o despertamento espiritual, vivem numa espécie de círculo vicioso, um verdadeiro labirinto, onde muitas vezes na encarnação resolvem um problema e criam dois. Encontra a solução de uma situação grave que geraram no passado, mas criam novas situações graves. Isso faculta com que não encontrem, como aqui Emmanuel se refere, o caminho de libertação, porque esse caminho vem da iluminação espiritual, dos objetivos verdadeiros da experiência humana, que não é de maneira nenhuma uma busca desenfreada de posse e de satisfação de necessidades instintivas, como ainda uma boa parte da humanidade continua achando que a vida é isso. Mas continuando, sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando nós estamos embaranhados em preocupações, ansiedades e coisas materiais, a gente cria um campo de dificuldade ao redor de nós que dificultam, por exemplo, a ajuda espiritual pela intuição, pelo pensamento. Não deixa de a espiritualidade sempre querer nos ajudar, mas a gente se envolve em tanto do problema, e a maioria deles de ordem puramente material, dos conflitos e necessidades humanas, muitas vezes inclusive falsas, que dificultam, criam um campo vibratório ao redor de nós, que, como ele coloca aqui, não é com facilidade que os mensageiros divinos ou os bons espíritos conseguem nos alcançar. Nesse tipo de situação, é indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Quando nós lemos as obras de André Luiz, a gente constata que muitas vezes espíritos benfeitores só conseguem ajudar alguém quando ele vai dormir através do desdobramento. Porque durante o dia ele está num padrão vibratório tão denso, envolvido com os valores puramente materiais, que impedem a ajuda dos benfeitores. Essa ajuda muitas vezes vem pelo pensamento, pela sugestão, e a pessoa está fechada.
Às vezes eles utilizam até pessoas que convivem com a pessoa para dar um conselho, para fazer um aviso, um alerta, mas a pessoa está tão envolvida ainda com as coisas materiais que mesmo alguém encarnado, amigo ou intermediário que quer ajudar a pessoa está fechada. Está fechada porque está amaranhada com as vibrações ligadas à esfera material e que impede a ajuda dos bons espíritos a elas. Naquele livro Vozes do Além, ele fala muito nisso aí. A maioria dos capítulos dele é todo pautado nesse assunto. Muito bom. Como é o livro? Vozes do Além. Vozes do Além, sim, o livro de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Aliás, não é de Emmanuel, é um conjunto de espíritos ali. Ali tem mensagem de André Luiz, de Emmanuel e de vários outros espíritos. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Então, é indispensável, o que Emmanuel está colocando aqui é o seguinte: a gente arrumar a nossa casa psíquica. De que maneira? Sabendo colocar as coisas no seu devido lugar e tendo a prioridade indispensável para os valores de ordem espiritual. Só fazendo isso é que a gente, de fato, vai estabelecer bases ideais para a intervenção dos bons espíritos e para não se deixar levar pelas trevas, que são as vibrações do materialismo, predominante na Terra, na grande maioria das pessoas, e que, direta e indiretamente, nós somos influenciados. Se nós não exercermos uma diretriz segura e estivermos cuidando bem da nossa autoiluminação, reiteradas vezes a gente está envolvido pelas vibrações magnéticas predominantes no mundo de provas e expiações, né? como é a Terra. Então vamos agora fazer algumas considerações sobre o caráter da revelação espírita no livro A Gênese. Esse livro que completa esse ano 150 anos de publicação. Ele surgiu em 1868. Definamos primeiro o sentido revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então essa questão de revelação, porque quando se fala da Bíblia, é tida a primeira revelação como sendo os 10 mandamentos apresentados por Moisés. A segunda grande revelação, a presença do Cristo entre nós. E a terceira revelação, o Espiritismo. A questão é que entre uma revelação e outra, há que se ultrapassar ou ser retirado um véu. E o apóstolo Paulo diz nas suas cartas que os judeus não perceberam Jesus porque eles não se abriram a essa possibilidade de levantar esse véu que haveria entre o Antigo Testamento e o Novo apresentado por Jesus. E o que é que bloqueava ou caracterizava esse véu? Orgulho, vaidade, prepotência de raça, que os judeus tinham muito, e que, face às circunstâncias econômicas em que estavam vivendo sob o jugo dos romanos, na época em que o Cristo veio, foi o material suficiente para eles não perceberem, a grande maioria, que Jesus era o Messias. O que de fato ali fez com que eles apoiassem inclusive os sacerdotes do templo, apoiassem os fariseus, a grande maioria, era por estarem no clima de vida pessoal de indignação. Mais ou menos como hoje em dia a gente vive no Brasil, né? Em relação às circunstâncias até de impostos e etc. Então, num clima desse, aonde a raiva, a contrariedade, face imposições de ordem material predominam, a pessoa não se abre a valores espirituais. Pelo menos a grande maioria.
A grande maioria quer resolver e logo as coisas que lhe afetam os sentidos. E era isso que estava acontecendo com os judeus na época do Cristo. Então, na época do Cristo, o que eles queriam era um líder revolucionário. E é incrível que parece que hoje em dia no Brasil também estão querendo isso, né? Que chega alguém que queria alguém que não existe, nem existe na época do Cristo, nem existe na época de hoje. Queria alguém que impusesse as coisas de forma bruta e que desse a eles direitos que tinham lhe sido tomados em termos materiais, face às circunstâncias provacionais que aquele povo precisava. E que parece ser o nosso caso também. Afinal de contas, no Brasil deve ter um bocado de judeu reencarnado que ainda não resolveu as suas contas ao longo de diversos milênios e ainda está tentando resolver no Brasil. Mas o que eu queria destacar esse fato é de que enfrentar a vida em termos materiais de forma desequilibrada, contrariada e num campo de frustração, fecha a mente da pessoa. As coisas claras ela não percebe. Foi o que houve entre os judeus na época do Cristo. Podia dar a maior evidência que ali tinha um inocente sendo preso e sacrificado. Estava vedado. Hoje nós temos na doutrina espírita, de certa forma, no Brasil ainda, certa situação semelhante. Já esteve mais evidenciada no passado atrás, mas hoje em dia ainda existe. Qual é? Todo o movimento cristão que ainda existe, distanciado da compreensão do espírito da letra da Bíblia, condena o espiritismo como sendo obra do diabo. Pronto. Isso também é uma espécie de véu colocada face ao posicionamento de orgulho, de egoísmo que ainda predomina muito entre nós cristãos. Então, por predominar, é quando olha algo que de certa maneira possa lhes atingir em termos de despertamento espiritual, elas preferem fechar os olhos e defender o véu. Então, voltando aqui a esse texto inicial do livro A Gênese, cuja raiz o véu significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra, que nós vamos comentar esse aspecto mais adiante. Mas voltando a esse texto, o Espiritismo realmente, através da mediunidade, deu-nos a conhecer o mundo dos espíritos desencarnados. Do mesmo modo que o microscópio deu à ciência a constatação dos seres invisíveis ao olhar do homem, os vírus, as bactérias, e que eram os causadores, muitas vezes, de epidemias e de doenças, que não haviam tratamento porque não se tinha ideia da causa original disso. É comparado ao que hoje se dá com a revelação espírita. Então, foi a mediunidade o instrumento que serviu para a constatação desse mundo invisível. E a segunda parte que aqui é falada, assim como as leis que o regem. Porque a partir da revelação do mundo espiritual, nós passamos a entender o funcionamento das leis de Deus nessa realidade invisível e as consequências à vida física que temporariamente estamos levando. Também suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Então, para o espírita, os espíritos não são seres de fumaça e não são, em termos de realidade, algo que não tenha forma.
tem forma imperceptível ao nosso olhar, mas que para o mundo dos espíritos tem evidência explícita de realidade. E mais adiante, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Aqui, como última reflexão que poderíamos compartilhar, é o seguinte aspecto, é de que, olha, tudo que o Espiritismo nos ensina, o que a gente pode ler, ele sempre nos convida ao uso da razão, do bom senso, da lógica. De tal maneira que era para naturalmente o espírita ter uma concepção tão líquida e certa da realidade espiritual que, infelizmente, a grande maioria de nós ainda não tem. E é isso que sempre cabe nós refletirmos, porque a gente não está numa doutrina, numa religião de dogmas ou de ensinos que não sejam chamados a passar pelo crivo da razão e da lógica. Então, isso é de tal maneira que nós deveríamos, em termos de certeza absoluta e de convicção segura sobre a realidade espiritual, não sofrer abalos. E sempre vem a pergunta: e por que nós sofremos tantos abalos? Principalmente quando ocorre alguma situação grave em termos materiais, em torno dos nossos relacionamentos afetivos. Por que é que nos abala tanto? Algumas vezes a gente já, como comentou aqui, devido à impregnação psíquica das reencarnações passadas, da presente antes de conhecer o Espiritismo e das anteriores que estão no nosso inconsciente profundo, e que muitas vezes elas afloram justamente nos momentos de crise. Porque quando a gente enfrenta alguma coisa que nos impacta e que nos deixa, vamos dizer assim, humanamente desequilibrado, nesse tipo de situação é que mais costuma emerger valores e conhecimento do inconsciente. E o nosso inconsciente é um inconsciente de morte. Porque na grande maioria das vezes que a gente voltou para o mundo espiritual, instantes antes a gente, em termos de concepção, tinha certeza que ia se acabar. E entrou com esse nível de ideia no mundo espiritual. E muitas vezes essa ideia continuou predominando em nós mesmo no mundo espiritual. Então é esse tipo de questão que ainda nos faz muitas vezes, como se diz popularmente, tremer nas bases quando enfrenta uma situação inesperada e difícil, porque é justamente aí aonde, se a gente não estiver tendo um contato relativamente profundo com a espiritualidade, emerge, sobe as experiências do passado, que não são boas, que são ligadas ao medo, à dúvida. Isso foi o que a gente andou experimentando muitas vezes nas nossas passadas encarnações. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Vamos analisar aqui esse aspecto. Por sua natureza, a revelação espírita ela é de duplo aspecto, científico e espiritual religioso. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Ou seja, o Espiritismo surgiu na época certa, como era previsível surgir desde a promessa do Cristo no Evangelho de João sobre o Consolador, como também pelo fato de que
não ia depender do homem o seu surgimento ou não. Seu surgimento dependeria dos espíritos na época de fato mais adequada a isso. É nesse aspecto que ele tem o caráter divino, de revelação espiritual. Mas de tal forma, e aí é bom nós destacarmos, de tal forma em que não fosse da intervenção do homem, mas da intervenção dos espíritos. É por isso que o nome da religião espírita é religião dos espíritos. Não é dos espíritas, como alguém poderia até achar. É religião dos espíritos, porque a origem dela é de lá, não é daqui. Vamos ver agora o outro aspecto. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação, da pesquisa, por não renunciar ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Então, vimos há pouco o aspecto espiritual divino. Já no aspecto científico, aqui é colocado os detalhes, porque, primeiro, o que ele ensina vem e é colocado sempre em observação, em pesquisa, e pelo fato de que tanto os desencarnados quanto os encarnados são chamados a usarem bom senso, raciocínio e dedução, porque poderíamos deixar bem claro, a religião de constante parceria. Os espíritos desencarnados ajudam os encarnados, trazendo advertências e revelações. Os encarnados ajudam os desencarnados ao se tornarem veículos da divulgação do que eles querem mandar e também, muitas vezes, em ajudar os propósitos que eles têm e que não fazem porque não estão encarnados entre nós. Então tem um grupo de espíritos no plano espiritual, ao redor da Terra, que resolveram assumir a tarefa de fundar um centro espírita. Eles vão procurar localizar na Terra e articular meios para que determinadas pessoas se conectem, se encontrem, estabeleçam laços de profundidade e materializem na Terra o objetivo que eles tinham lá. Então, é uma doutrina de constante parceria entre mundo físico e mundo espiritual. O mundo espiritual nos ajuda através de advertência, de conselhos e de mensagens. E nós ajudamos o mundo espiritual sendo veículo dos objetivos que eles têm e que não podem temporariamente realizar por não estarem encarnados. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Então, outro fato aqui muito importante é o caráter de permanente revelação da doutrina. Aquilo que hoje nós temos no Espiritismo como sendo a verdade é aquela que damos conta de compreender e de aproveitar. Não é a verdade plena. É aquela que, face aos recursos psíquicos e mentais que nós oferecemos, é possível absorver e trabalhar, mas que há um caráter de revelação constante
que à medida em que a maturidade espiritual e psíquica nossa se dispõe a absorver e aproveitar, novos ensinos são trazidos pelos Espíritos. O Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. É a forma bem deduzível de construção dos ensinos dos Espíritos. Então, primeiramente nos diz que o Espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, usando o método experimental. E como é esse método? Através daquilo que é constatado na realidade física, tenta-se primeiramente buscar causas físicas. Ao serem excluídas as causas físicas, aí o Espiritismo parte em busca das causas espirituais ou extrafísicas. Ao entender e deduzir consequências que se reiteram e cuja explicação única são as espirituais, ele apresenta então essa lei como sendo de ordem espiritual. Mas no encadeamento tão lógico, aonde o Espiritismo ajuda a ciência naquilo em que a ciência material não alcança. E a ciência material ajuda o Espiritismo, dando apoio ao uso do método racional e dedutivo que o Espiritismo usa. É por isso que, em termos de ciência, religião e filosofia, são três elos que se justapõem no Espiritismo. Um está entrelaçado ao outro. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então, algumas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer mais a profundo o Espiritismo, deduz muitas vezes disso, que o Espiritismo não deveria se dizer religião. Eu me lembro quando houve um debate aqui na Rádio Liberdade há um tempo atrás, era em torno da Páscoa, deve fazer uns 2 anos, que convidaram a mim, um padre da Igreja Católica e um pastor evangélico. E quando a gente estava respondendo as perguntas que o público mandava lá para a rádio, e nos bastidores o padre me disse assim: mas o Espiritismo não devia se dizer religião, não. Porque o Espiritismo, como é que o Espiritismo pode ser religião? Se não tem nada do que as religiões têm. E nos bastidores eu dei a explicação espírita para ele. Mas eu notei que essas explicações não eram admissíveis. Por quê? Para ele, religião teria que ter um padre, um pastor ou um missionário, seja lá quem for, tomando conta do rebanho. Como no Espiritismo não tem ninguém para tomar conta do rebanho, faltaria para o Espiritismo o principal na religião. Porque como é que pode ter uma religião que não tem padre, que não tem pastor, não tem missionário? Não pode ser uma religião. Essa era a forma dele deduzir. Mas justamente devido a essa percepção acanhada do termo religião, né? Porque o termo religião, que é ligado a religare, tem tudo a ver com as possibilidades de conexão entre o homem e o divino, entre o homem e Deus. Não quer isso exatamente especificar a necessidade
de intermediários, de padres, de pastores e sacerdotes. Mas como a grande maioria da humanidade só pratica religião desse modo, às vezes tem dificuldade de entender que tenha surgido uma, cujo pastor único é o próprio Jesus, mas que na terra não tem ninguém que se coloque como intermediário para tomar conta do rebanho, né? O rebanho tem que se virar por conta própria. No Espiritismo todos são chamados a se tornar autodidatas, estudiosos e responder por si mesmo. Não tem ninguém para responder pela pessoa. A ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então a questão toda é que nós estamos no mundo material, numa natureza que sofre o impacto de intervenções espirituais. Quando o homem quis analisar a natureza em busca de leis e de soluções só em termos materiais, ficou capenga, não deu, como atualmente não dá. Então há inúmeros fatos na experiência humana que para a ciência que não acredita no princípio espiritual ou em leis espirituais, eles se topam inúmeras vezes com fatos inadmissíveis ou que não encontram uma explicação lógica. Como, por exemplo, quando nasce uma criança cujos pais e ascendência de avós e bisavós não havia nenhum campo para uma determinada doença, e a criança já nasce com a doença. Ela não adquiriu após o nascimento, é uma doença congênita. Só que não encontra explicação genética. Aí vamos apelar para o acaso ou para que eu não tenho como explicar. Então eu citei esse caso, mas há inúmeros fatos que tem nessa área. Onde se procurar só a explicação da ciência material, ela não traz a explicação ou justificativa adequada. E aí é onde entra justamente as revelações das leis espirituais que o Espiritismo propõe. Por isso diz aqui no final, como este último princípio é uma das forças da natureza, um princípio espiritual, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então há, em termos de Espiritismo e ciência, um caráter de apoio mútuo, aonde o uso do método dedutivo e experimental científico é amplamente usado pelo Espiritismo, e aonde aquilo em que a ciência não encontrou justificativa, o Espiritismo tem. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Interessante essa colocação do livro A Gênese, porque é de uma veracidade que não há dúvidas alguma. O Espiritismo surgiu exatamente quando a ciência já tinha alcançado um nível de desenvolvimento e de aplicação
que poderia lhe dar o sustentáculo e os subsídios para a revelação dos princípios espirituais da vida. Então, é algo que faculta com que qualquer um de nós, hoje reencarnado no Brasil, que é a pátria designada para o amparo e o desenvolvimento do Espiritismo, saber cada um que de maneira nenhuma está aí por acaso, né? Está na época certa, assim como o Espiritismo surgiu na época certa e está no local certo e ideal para trabalhar pelo desenvolvimento dessas ideias. Esse é o último slide que nós vamos comentar hoje. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Então, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, princípio espiritual, toca forçosamente na parte das ciências. Então, interessante é isso, é que o conjunto de ensinamento dos Espíritos encontra e dá apoio a inúmeras áreas da ciência humana. E vai dar apoio à psicologia, à biologia, vai dar apoio até em termos de história, pelas deduções dos vagos que a história puramente material do homem não alcança, mas o conteúdo dos Espíritos revelam. Eu me lembro até aqui mesmo do que houve em relação à história de Paulo Estevão mesmo, que se fosse usar só os escritos bíblicos em termos de compreensão do que ali aconteceu, fica muitos vácuos. E justamente agora, através da revelação espírita, como tem no livro Paulo Estevão e outras obras de Emmanuel, da época do cristianismo primitivo, preenche todos esses vácuos. Nas obras de André Luiz há muita coisa de princípio científico que hoje está sendo descoberto e utilizado na ciência oficial. Eu me lembro daquele fato, do livro Missionários da Luz, sobre a epífise, que é a glândula pineal, que a partir das constatações que André Luiz ali coloca, foi destacado a importância dessa glândula, que só mais para o século que nós vivemos aqui, aliás, os decênios mais próximos, é que houve a constatação disso. Então, cada vez mais a gente nota essa interação, tanto da ciência material quanto com o Espiritismo, só comprovando e destacando de forma veemente a realidade da revelação espírita que todos nós hoje compartilhamos. Então, a gente está agora vivenciando uma época inédita, onde a aliança entre a ciência e a religião está cada vez mais firme, quando se olha a religião pelo aspecto da revelação espírita. Sem dogmas, sem credos, sem sacerdócios, sem cerimoniais, mas profundamente espiritual e se apoiando na ciência. Dando apoio à ciência muitas vezes também. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Temos aí 1 ou 2 minutinhos ainda. Alguém que tenha nos acompanhado pela internet, se deixar alguma pergunta, depois nós procuraremos responder.
também pela internet. O bom desse livro, a Gênesis, é que ele estuda, assim, ele ensina, explica todos os elementos da natureza, né? Química, teologia, biologia. Há uma série de deduções aí, né? Então é isso, né? É uma consequência tudo. Então vamos para a prece, né? Terminar na hora exata.